Boa tarde, irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês. Desde já peço que se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem o vídeo e vamos evangelizar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Também gostaria de pedir desculpas aos irmãos. O último vídeo eu achei que o fundo ficou um pouco alto e parece que não deu para ouvir muito bem o que eu dizia, então na questão do fundo para estar colocando nos vídeos aí, a gente vai ter mais atenção, tá bom? Então, irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre o devocional de hoje que eu fiz. Tá, ele fica no livro de Jó, capítulo 41, verso do 1 ao 11. E o que me chamou mais atenção em toda a leitura foi o verso 11. Justamente o versículo 11. Eu vou até aproximar aqui e vou ler para vocês. É Deus falando, irmãos. Eu não devo satisfações a ninguém, porque ninguém me ajudou a ser o que sou. Tudo que está debaixo dos céus me pertence. Então, aqui já responde qualquer coisa sobre Deus, né? Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, conforme ele quer. E o título do devocional é No Fundo do Mar, que vai falar sobre o Leviatã, né? Que algumas bíblias vai dizer monstro marinho ou somente monstro, né? E essa frase que Deus fala, esse versículo que Deus fala, só prova o quanto a gente, né, de alguma forma, deixa de fazer as coisas, né? Qual que é o nosso impedimento às vezes? E Deus faz o que Ele quer, conforme Ele quer, a hora que Ele quer. O tempo é dele, né? E Deus sem a gente, Ele continua sendo Deus. A gente sem Ele que complica a situação. Porque a gente não tem força. Quando a gente chega numa situação de tristeza profunda, tristeza imensa, a gente fala muito com Deus. Muitas das vezes a gente tem medo de falar com as pessoas, porque as pessoas às vezes falam, não digo nem o que a gente quer ouvir, mas às vezes o que não deveria ser falado dependendo da situação. As pessoas têm que ter um certo cuidado na hora de falar as coisas. E o devocional do livro de Jó hoje abriu muito a minha mente, né? Porque a história de Jó é uma história incrível. Ele tinha tudo, daí ele não teve mais nada. E a única coisa que sobrou dele foi a fé e a obediência dele a Deus, né? E enquanto a prova que ele estava passando não acabasse, Deus não ia falar com ele. Deus falou com ele, bem dizer, no último. Quando ele achava mais que talvez Deus não falasse, Deus falou com ele. Né? Os amigos que se diziam amigos, teve um que distorceu a palavra, teve a mulher que ficou incomodando ele em vez de ajudá-lo, perturbou, tirava o foco dele. E na nossa vida com Deus é a mesma coisa, né? Hoje eu gostaria de trazer um outro estudo, algo mais aprofundado. Se tudo der certo, eu vou trazer esse vídeo hoje ainda aqui para os irmãos e para as irmãs. Mas eu achei esse devocional tão forte assim para compartilhar com vocês que eu decidi compartilhar. Não ele todo. Esse versículo para a gente entender que às vezes a gente perde coisas, pessoas, né? E a gente não entende, mas Deus entende. Ele coloca a gente no lugar que tem que colocar a hora que ele achar que ele deve colocar. Então, que vocês possam fazer a leitura, se possível, do livro todo de Jó para entender melhor, né, sobre esse capítulo 41. Hoje o meu devocional foi do capítulo 41, versículo 1 até o 11. Mas é interessante a gente ler tudo, né? Todo, pra gente entender, a gente lê todo, né?
tô num lugar aqui hoje que a luz não tá muito boa, mas é onde eu consegui no momento, a questão do barulho, né? Enfim, durante o dia é meio complicado, né? A gente coloca um fundo de alguma coisa ali pra gente, né, tá podendo aqui falar com vocês, pra não ficar só um som ambiente. Mas que Deus venha falar com vocês toda vez que vocês vierem abrir a palavra de Deus. Não deixem de buscar, não deixem de acreditar. E digo mais aos irmãos e às irmãs que têm chamado, que fazem algo nas igrejas, ou louvam, ou levam a mensagem, não tem problema, o irmão ou irmã que fizer algo na igreja, né? Vamos se colocar, vamos ler a palavra, vamos buscar de Deus, porque no dia que a gente for fazer algo para Deus grandioso, porque é grandioso levar a palavra de Deus. Pode ser um salmo, pode ser um versículo, é a palavra. Nesse dia você tenha certeza que vai acontecer várias coisas para talvez você, não que não seja para você fazer, é para tirar o foco mesmo. Né? Então eu falo isso porque acontece isso comigo. Então a gente pode falar o que acontece com a gente, né? Não tem sentido aqui eu falar algo que não acontece comigo. E que fica de conselho para os irmãos. Não para, não fala que não vai fazer. Ai, não sei, meu Deus. Ai, mas a semana inteira. Ai, hoje então, meu Deus. Não, é assim mesmo. Vai estar errado e estranho se não acontecer nada. Se tudo tiver numa boa, a gente vai ter que ficar meio prestando atenção. Agora, se tá acontecendo certas situações, é porque tá no caminho certo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar que a gente passa por prova ou passa pelo deserto. Eu acho que é muito pesado a gente falar isso. Então, a gente passa por situações que agora no momento a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Tá? Então, tudo que eu puder estar trazendo aqui para esclarecer dúvida, algum estudo. Tem um estudo que eu estou preparando para trazer para o canal essa semana e vai dar tudo certo. Eu vou trazer para o canal esta semana. E é tudo para ajudar, porque eu também não sei de nada. Eu vou aprendendo todo dia. Então, se a gente se juntar, a gente consegue juntos fazer alguma coisa. Né? Às vezes um tem opinião sobre uma coisa, outra opinião, a gente não pensa igual, né? Mas a busca aqui é a mesma, nas coisas de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, desde já eu agradeço, tá? Que vocês estejam aí do outro lado, né? Buscando a palavra de Deus, sentando, né? Tendo esse tempo de vocês abrindo as suas Bíblias, né? E que vocês possam repassar o que a gente conversa, que a gente aprende, porque todo dia é dia de aprendizado, né, meus irmãos? Todo dia é dia de mudança, todo dia é dia de cada vez mais se preparar para fazer as coisas. Então, eu queria deixar para vocês que a gente sempre vai passar por alguma coisa, mas que não é pra gente desistir do que a gente está passando. Porque Deus tem um plano na vida de todo mundo. Alguns têm chamado para ministérios, outros às vezes não. Porque cada um vai fazer uma coisa, sabe? E não importa. Começa pela casa da gente, pelo trabalho, pela escola, pelos amigos, né? O nosso círculo de amizade, né? De colegas. E tudo vai dar certo, né? Então, tem dias que a gente fala que não vai aguentar, que nem sabe porque levanta da cama, que tá difícil, que tá complicado, que, nossa, dá vontade de às vezes sair correndo e deixar tudo para trás. Só que não façam isso. Porque a gente é ser humano e não tem como, às vezes pensamentos vêm à nossa mente, porque é muita coisa que acontece que às vezes a gente não tem com quem desabafar e não sabe como administrar. Mas fala com Deus. Dependendo do que esteja acontecendo na tua vida, fala com Ele, sabe? Pergunta, conversa mesmo, abre a tua Bíblia, fala, meu Deus, fala comigo pela tua palavra. Já aconteceu comigo
de eu pedir uma resposta, abrir a Bíblia e justamente a passagem falar comigo, justamente pelo que eu estava passando. Tá bom, meus irmãos? Então, esse vídeo é mais sobre o devocional de hoje. Foi uma coisinha rápida, né? Esse daqui é o devocional na data correta. Vocês estão vendo, dia 7 de março, tá? Devocional 66. Eu sigo esse daqui, né? Do Pão Diário, volume 20. O plano de leitura também do Pão Diário, tá? Então, tô com a minha leitura em dia também, tá bom? E vamos fazendo, meus irmãos. Às vezes alguém não tem um devocional, né? Começa por esse. Aí você escolhe algo da Bíblia. Faça algo que tocar no teu coração para você fazer. Não precisa ser algo que já tá ali, né? Eu escolhi para eu me disciplinar mais, né? Porque senão eu não ia fazer. Mas tem gente que tem facilidade de escolher um capítulo, um versículo aleatório ali e fazer um devocional no dia, né? Eu já tenho mais dificuldade. Eu tenho que ser algo que esteja ali para mim seguir, é aquele compromisso, né? Não que para mim seja difícil eu abrir a Bíblia aqui, né? Por exemplo, abrir aqui onde não tem nada, né? E para mim seja difícil. Não é difícil, só que eu digo que no caso a minha pessoa, para mim é mais fácil já ter algo planejado, algo, né, montado ali para eu seguir, né? Ou eu mesma fazer um cronograma e segui-lo, né? Funciona também a gente abrir a Bíblia e fazer algo aleatoriamente, igual leitura. Às vezes eu leio algum livro aleatório da Bíblia, né? Sofonias, Ageu, livros que eu já li, né? Efésios eu já li, então li por minha conta sem o segmento de algum estudo. Eu li mais para treinar a minha leitura e para lá na frente, quando eu for ler, eu já saber mais ou menos ou esclarecer alguma dúvida, tá bom? Então, o devocional é esse, tá? Quem quiser fazer ele hoje, pode fazer. Sinta-se à vontade, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse versículo e reflita nesse versículo também. E vamos também, gente, tentar fazer outra coisa que é muito legal. O salmo. Lê um salmo por dia, são 150 salmos, né? Então são 150 dias aí pra gente ler um salmo todo dia. E provérbios, 31 provérbios vai ser rapidinho, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém?